difícil lidar com a dor, né? Principalmente quando a dor é do outro. Porque a gente ainda tem uma mania bem feia da gente achar que a gente manda na dor do outro. E como o outro reage à própria dor. Cada um vai reagir como pode. Não tem jeito. Tem gente que esperneia, tem gente que some, tem gente que quer vingança a todo custo. Tem gente que quer sair, ó, como o bonzão, ó, a boazona da letra. Mas a gente precisa entender que assim como o outro, nós também temos as nossas dores. E muitas vezes a gente reage da mesma forma que o outro. Ou pior. Se a gente virar a situação, talvez a nossa reação fosse muito pior. E com a dor do outro, a gente só pode mandar amor. Tem algumas vezes que a gente não consegue ficar presente. Algumas vezes a gente precisa dessa distância, porque a ferida do outro também toca na minha ferida. E se a gente tem a consciência de perceber isso, a gente evita que novas feridas sejam feitas. Quando a gente percebe que o outro está falando comigo através do processo de dor dele, mas eu preciso ter a consciência de eu dou conta de ser o alvo dessa dor nesse momento. A gente tem uma tendência a se abrir o nosso pior lado para quem está mais próximo da gente. Quem mora com a gente sabe qual é o nosso pior lado. Às vezes o nosso melhor lado só está da porta para fora. Da porta para dentro, às vezes é só castigo, porque você deixa para descontar tudo em casa. E faz parte do processo de consciência a gente começar a entender e classificar dentro de nós quem é caro, quem não é, quem realmente merece esse despejo, quem não merece. Quando a gente toma posse da consciência das nossas ações, que vem dos nossos sentimentos, é aí que a gente começa o nosso processo de cura. Porque, como eu sempre digo aqui, nós não somos os nossos sentimentos. Eles passam. Alguns deles a gente fica tão apegado que a gente percebe depois que sou eu que estou segurando o espinho. Hecate levou a gente para as nossas dores, mas foi fundo, muito fundo, em dores que a gente mal reconhecia que tinha. Mas essas dores estavam lá o tempo inteiro e a gente continuava projetando elas para fora. E ela deixou a gente lá. Tipo, toma que o filho é teu. Segura a tua dor aí e vê o que você vai fazer com ela. Porque a Hecate, quando ela vem representada, ela não te dá o caminho. Ela te faz escolher o seu caminho. Ela não te diz, você tem que ir por aqui. Ela fala, você pode ir por aqui, por ali, por ali, por ali, por ali. Qual é a sua escolha? E somente uma mãe tão poderosa quanto ela sabe que todas as escolhas vão levar para a cura. Todas. A gente pode ter escolha do caminho mais difícil, vai levar para a cura. O caminho mais fácil vai levar para a cura. O caminho mais rápido, o caminho mais longo. Ela é a detentora de todas as chaves do universo. Mas não quer dizer que ela vai lá e caminhar por você. A porta que você pedir, ela vai abrir. Se for do nosso merecimento, obviamente, né? Ela vai abrir. E a gente precisa entender que tem alguns processos que a gente ainda não está pronto para enfrentar. Mas se apareceu na minha frente uma porta escancarada, me mostrando um caminho de dor, é porque eu estou pronta para curar essa dor. A espiritualidade não dá ponto sem nó. Não existe na espiritualidade a gente acessar algo que a gente não esteja pronto para fazer. Mas às vezes a gente se coloca num lugar de tanta dor, de tão dolorido, de tão machucado, que a gente esquece a nossa própria força de transpor esses momentos de dor, de passar por eles, ou de deixar que eles passem pela gente. Porque a soma de todas as experiências que a gente tem é o que faz e que compõe o nosso eu de agora. A espiritualidade ensina que todos somos um, mas a gente encarna com uma consciência
individual, é porque a gente precisa começar a entender que a gente tem responsabilidade nesse todo. E a nossa responsabilidade é tão clara que quando eu mando veneno, esse veneno volta pra mim. E quando eu mando amor, esse amor também volta pra mim. Só que a gente esquece do veneno que a gente mandou um dia. E aí a situação passa, ficou lá no passado, e aí depois esse veneno volta por outra situação, outra fonte, outras pessoas, outras coisas, que é uma forma do universo te mostrar, olha, sua responsabilidade, a colheita é tua. E não é para colher por sarcasmo ou por maldade, é pra gente colher para entender o que é que a gente está mandando pro universo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E Hecate nos prova isso a cada vez que ela aparece nessa casa. Ela sempre nos coloca como protagonista. Ela nos apoia em todas as nossas decisões. Mesmo que naquele momento ela veja que é a pior, mas ela entende que essa pior vai me mostrar exatamente aquilo que eu preciso aprender. Então, quando eu digo aqui que Hecate não é aquela mãe calorosa que geralmente abraça e fala, vem aqui filho, pode chorar, acho que hoje vocês compreenderam. Porque com toda a amorosidade do mundo, ela nos faz fortes. Ela nos mostra a nossa responsabilidade sobre as nossas decisões. E ela abre as portas, ela abre os caminhos. Aqueles que a gente escolher. Porque ela sabe que esse caminho vai levar para a cura. Mesmo que no processo a gente se coloque numa posição medíocre, dolorosa, amargurada, com ódio, raiva, mágoa ou qualquer outra coisa negativada que a gente possa sentir. Porque isso é um aspecto da nossa dor. Eu falo para todo mundo, quando você percebe a fonte da tua dor, você começou o teu processo de cura. Só que é tua responsabilidade limpar. Limpar como? Eu só conheço o caminho do amor. Eu não conheço outro. E amor como ação, não como sentimento. Se eu não gosto de alguém, mas mesmo assim eu faço algo que não vai prejudicar essa pessoa, é um ato de amor. Porque a inconsciência nos faz tomar diversas decisões emocionadas. E essas emoções nem sempre são boas. E as consequências dessas decisões também não serão. É assim que a gente caminha e aprende a caminhar. Se não houvesse a lei do retorno, a gente não aprenderia com os nossos erros. Existe um caminho para encurtar a lei do retorno? Existe. Tomar consciência. Se eu tenho consciência que aquilo que está vindo é aquilo que eu fiz e trato aquele meu retorno com amor, é um processo de cura. Se eu consigo perceber no erro do meu irmão um erro parecido com o meu, é cura. Se eu consigo ter ações de amor para todas as pessoas, para tudo aquilo que é vivo, é um caminho de cura. E é para isso que a gente consagra a Ayahuasca, para a gente entender. E logo depois de Hecate vieram os Exus, trazendo a alegria, a limpeza. Só que não foi muito o que as pessoas esperavam, e eu via isso no ritual. As pessoas esperavam que o Exu Morcego fosse ali, tirasse e você saísse plena, voando. Só que uma entidade, quando ele vem, ele tira aquilo que está por fora. Se dentro de você continua se conectando com aquilo que está negativado, ele não tem o que fazer. Não tem. Porque você precisa aprender a desconectar dessa fonte, a curar essa ferida e assim seguir em frente, com novas perspectivas. Os Exus, Pombogiras, Exu Mirim, Pombagira Mirim, eles nos ajudam a nos limpar, eles têm um caminho reto, eles são cumpridores da lei. Então aquilo que ele fala não faz curva. Não faz.
Se ele falou, está falado. A palavra tem força. Está na Bíblia em Gênesis. Deus disse que cria-se o mundo e o mundo criou. A gente também tem essa força da palavra. Então, reclamações, xingamentos, fofocas, você está mandando o quê para o universo? E o que vai retornar para você? Mas, madrinha, e eu sei disso, tá, gente? Concordo com vocês. É muito difícil estar consciente 100% do tempo. Muito pelo contrário, a gente fica buscando distrações. Exatamente porque às vezes a jornada tá tão pesada que você fala, deixa eu distrair aqui no celular, deixa eu ver um meme, deixa eu desenhar, deixa eu fazer alguma coisa. Mas essas distrações só adiam o tempo da gente realmente acessar a nossa cura. Às vezes a gente precisa desse alívio. Mas quanto mais consciente a gente tiver, mais rápido a gente se cura. É exaustivo, é cansativo viver numa matrix e entender que é uma matrix. Entender que existe um processo ilusório correndo lá fora, né? Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente descobre a nossa verdade. E aí a gente percebe que esse processo ilusório toma a cabeça de um monte de gente, da minha família, meus amigos, que às vezes falam uns absurdos, você olha e fala, meu Deus, qual é a dimensão que essa pessoa está vivendo? E ela está vivendo exatamente aquilo que está dentro do coração dela. Aí quando você abre esse coração, ele está cheio de medo, de mágoa, de raiva, de amargura. E é isso que a gente vem limpar na ayahuasca. Independente da egrégora que se apresente, a gente sempre vai buscar a limpeza dessas mágoas, desses ódios, dessas amarguras, porque a gente entende que quanto mais leve a gente estiver, mais longe a gente chega. Só que a gente não consegue chegar muito longe se a gente ainda não consegue se reconhecer no outro. Reconhecer que talvez o processo de dor dele ou dela está refletido em mim em outra situação. Aqui eu me sinto injustiçada. Mas será que eu também não estou cometendo injustiça aqui, ó, na outra situação? Por isso que expandir a consciência é tão importante. E por isso que expandir a consciência não está ligado a nenhuma religião. Porque religião é um caminho que te liga a Deus. Ou deveria ser. Mas a espiritualidade vai te conectar com Deus que existe em você. Como filho do grande Criador, como filho da Criadora. E é assim que somos. Porque Deus não é homem, não é mulher, não tem gênero. A gente nem sabe o que é Deus. Porque dentro dessa dimensão que a gente está, a gente não consegue mensurar o tamanho de Deus. A gente tem uma leve noção. Algumas pessoas ainda dentro de uma visão muito deturpada. Porque ainda acredita num Deus punitivo, ainda acredita num Deus que perde o tempo dele só para te mandar desafios. Quando ele criou o mundo, ele criou as leis universais. E dentro dessas leis universais, é você que tem que aprender a viver com elas. Você acha que ele vai ficar, peraí, ela fez isso, agora ela tem que receber aquilo. Ele é Deus. Ou ela é a deusa. Então não adianta a gente se colocar no lugar de vítima, achando que nós somos o centro do universo, o para-raio de coisa ruim. Porque eu vejo muita gente se sentindo assim. E é aquilo que o padrinho sempre fala, reforma íntima. O kardecismo fala muito disso. E a reforma íntima vem em entender quais são suas dores, como você se sente, o que você faz com o que você sente. É aí que a gente começa a tomar posse dos nossos movimentos. Porque alguém me deixou brava, isso me dá o direito de sair bravejando com todo mundo? Alguém me magoou, isso me dá o direito de sair magoando todo mundo? Não. A gente tá aqui para viver mesmo. E a vida não vai dar mole, gente. A vida vem te trazer desconforto, que é para você reconhecer a tua força e passar por tudo isso. Se alguém aqui tá procurando vida mole, volta uma casinha.
Não existe. A gente vai lá, a gente acerta uma coisa, a gente acerta outra e fala, nossa, agora eu vou relaxar. Não vai. Não vai, porque a vida tem que te colocar num lugar de desconforto para você crescer. E olha que dizem que a gente implora para encarnar aqui. Porque aqui a dor a gente sente aqui, ó, no físico. O arrepio a gente sente na pele. É tudo muito, muito. E sendo muito, muito, a gente aprende ou aprende. Não tem como a gente dar um jeitinho brasileiro. Ou a gente aprende a amar o próximo, ou então a gente vai continuar tomando porrada. Ou a gente aprende que amor é uma ação, ou a gente vai continuar vivendo numa ilusão de um amor romântico. Onde eu acho que eu tenho que amar todas as pessoas através do meu sentimento. Se eu amar através da ação, já está muito bem feito. Muito bem feito. Madrinha, mas o sentimento não conta? Conta. Mas se você agir dessa forma a todo momento, vai chegar um momento que esse sentimento vai passar. Talvez você nem se afinize mais com aquela pessoa que te magoou. Você nem lembre mais. Entenda que de verdade você já perdoou. Mas hoje foram cavucados momentos que a gente achou que já tivesse perdoado, mas estava lá. Lá dentro, aquela espinha doendo, né? Ferida, que você fala, aonde que tá isso? Aonde que tá? Mas que eu percebo que existe uma dor pelo que eu falo, sobre como eu ajo. O inconsciente, ele tá aqui com a gente o tempo inteiro. É a gente que não tem consciência dele. Então a gente precisa limpar esse nosso inconsciente. E esse nosso inconsciente a gente pode chamar de sombra. Então o trabalho que reverbera nas sombras, ele reverbera o que é seu, que está guardado, mas você não acessa. Mas que o tempo inteiro você está ali, feito marionete, trabalhando em prol daquilo que está doendo, mas sem nem perceber. Porque durante o dia passa rapé, ouve rezo. É uma vida namastê. Ai, como é que é? Jovens místicos. Positividade também pode ser tóxica, a gente já está ouvindo isso. Positividade tóxica é aquela que caga pro sofrimento do seu irmão. Nossa, mas eu perdi minha casa. Imagina, relaxa, daqui a pouco você consegue outra. Se você não consegue ajudar, não atrapalha. Porque talvez nesse processo ele esteja aprendendo algo e está sendo difícil para ele. Vamos ter compaixão, que é diferente de dó. Quando eu tenho compaixão, eu auxilio o irmão no processo dentro das minhas capacidades, mas eu entendo que ele tem força para fazer acontecer. Quando eu tenho dó, eu acho que aquela pessoa vai ficar na merda. Fala, nossa, que dó, não vai sair dali. E quando eu desempodero um irmão, eu também me desempodero, porque somos um. Se eu não consigo reconhecer a força no outro, eu não consigo reconhecer em mim. Se eu não consigo enxergar o amor no outro, também não consigo enxergar em mim. Porque a lei do espelho vale para todo mundo. A maioria aqui já me conhece, já conversou comigo alguns minutos. Se eu perguntar para cada um o que vocês percebem sobre mim, cada um vai ter um ponto de vista. E se eu parar todos os dias para perguntar o que todo mundo acha de mim, eu não vivo. Porque quem tem que entender o que sou eu, sou eu. Então tentar agradar ou tentar desagradar para afastar, você vai perder muito tempo latindo em cada parada da sua caminhada. E a gente não está aqui para perder tempo. Se a gente olhar a média de vida de um ser humano, tá em 80 anos. É assim, ó. A fase que mais demora a passar é a adolescência. Você tá louco para fazer 18. Dos 18 pula pro 30. Você fala, oi? Qual foi o momento que eu fiz 30? Eu tinha 18 ontem. Porque quanto mais você tá envolvido com a sua vida, mais rápido ela passa. Mais rápido ela passa. Então a gente precisa começar a compreender as nossas dores, os nossos amores, as categorias que eu tenho dentro de mim.
E é isso, a ayahuasca veio para isso. E hoje Hecate veio para dar uma lapada na gente. E aí veio a esquerda limpando o que podia. Mas não esqueçam da responsabilidade de vocês, que é perdoar, abrir mão, soltar. Soltem as dores de vocês. Às vezes é só isso que você está precisando para perceber que você tem asa e não uma bola de ferro no pé. Gratidão pela presença de vocês. Tive uma cura incrível aqui, eu tenho certeza que foi porque essa egrégora estava formada. Gratidão mesmo. Vocês saiam daqui muito melhores. E coloquem em prática, por favor. Eu sei que a gente esquece um ritual, é muito rápido pra gente esquecer. Mas o que ficou marcado aqui é responsabilidade nossa da gente ir lá e colocar em prática. Porque a nossa vida é responsabilidade nossa. Arro! Ah, tem um recadinho, pode desligar.